E aí, a gente vai começar o raio-x da Série B e não tem outro tema que não seja o Santos equacionando uma campanha de líder, tá? E descolando. Não descola completa. Chegou a estar com esse desenho, né? Porque ele chegou a estar Mas deu uma vencendo. tranquilizada. Ele chegou a estar vencendo o CRB. Então era um desenho aí de 2 pontos. Imagina aí, 2 pontos a mais para o Santos. Ele já teria uma 35. diferença aí de 6 em relação ao quinto colocado. 4 pontos ainda é chatinho, sobretudo porque tem um confronto chato contra o Sport. Depois, se não me engano, é Goiás fora. É um recorte da tabela. Não, Tenso, o primeiro né? jogo do Santos foi... Eu acho que é Goiás fora, viu? Não, Goiás quem pegou na primeira rodada foi o Ceará. Ah, foi isso mesmo. Foi isso A mesmo. estreia foi O Paysandu. Sport pegou o Paysandu. Amazonas, Na o Vila. Santos pegou o Paysandu, É. verdade. Então é Paysandu fora, que é chato também, viu? Teve trabalho para ganhar na Vila. Perdeu a primeira agora, né? O Paysandu em casa, né? Não tinha perdido Isso. não, mas perdeu agora a primeira nessa rodada. Exatamente. Qual o tamanho da vantagem do Santos? Chegando agora, né, no fim do primeiro turno, no final de semana a gente vai ter o final do primeiro turno. Aquele favoritismo tão amplo que a gente dava ao Santos finalmente apareceu. Finalmente a gente está começando a chegar naquela situação de dizer que restam 3 vagas. Eu acho que restam 3 vagas, mas o Santos não vai sobrar não nessa Série B. Acho que não vai sobrar não. É mais Eu ou acho menos que minha opinião. O Santos está jogando a Série B, que é o quê? Vencendo em casa, empatando fora. Vencendo em casa, tenta ganhar fora e se não ganhar, empata. É isso que o Santos está fazendo agora. Não à toa, vai terminar, pode ser que o Novo Horizontino, e aí o pessoal do 29 ali também, né? E o próprio Sport está com 28, consigam superar a barreira dos 30 pontos ou mais, que eu considero ali a margem boa. Porque se o Santos fez um primeiro turno mais abaixo, como acabou fazendo, e já tem 33, né? Podendo fazer no máximo 36, é só não fazer uma campanha tão claudicante como foi no primeiro turno que o acesso virá sem o menor problema. Então, eu acho que o Santos, de fato, já é uma vaga garantida nesse sentido. E agora, né, para quem está nesse emendado aí do meio para cima, aliás, né, até um pouco menos da metade da tabela para cima, tem que começar a torcer para Santos, né, nesses confrontos aí contra os concorrentes. Veja só, o Fred torcedor já virou essa chave, viu? Tem que virar mesmo. Eu concordo, assim. Eu tenho Largasse mesmo. Larguei. Ou seja, mais didático impossível, Minhoca. Sexta-feira, todo mundo é Santos contra o Sport. Sim. Sim. Não tenho nem dúvida. Todo mundo. A tabela inteira é Santos. Não tem essa história de briga. A tabela inteira é Santos contra o Sport. O Sport tá sozinho por ele mesmo. Fui. Santos RB. Exatamente. A gente já virou, imagine quem tá abaixo, tá? Porque assim, para não cair naquele velho erro do tipo, o Santos perdeu, pelo menos está ainda preocupado. Exatamente. Isso é armadilha brutal, né? Porque eu estou falando do esporte, né? E obviamente torcedor do esporte, mas estou falando assim, para qualquer o time que você não queira que suba, coloca ali na posição do esporte. Estou falando do torcedor do esporte. Eu acho que é melhor abraçar realmente o Santos nesse momento. Total. Inclusive o torcedor do esporte. Como a gente está vendo na tela, Minhoca, ainda temos um líder 3 pontos abaixo da média. Mas foi o campeonato inteiro a gente fazendo o raio-x da Série B. Quando a gente fazia para o Game Arena, como no Game Arena não tem o recorte do Nordeste, né? Então era muito importante ter o recorte sempre do Santos. E era o pior líder da história. O pior líder da história. Não temos mais o Santos como o pior líder da história, porque em 2006, em 2014, tinham 2 líderes com campanhas piores, tá? E em 2021, tinha um líder com a mesma campanha de 33 pontos. É uma equalização, né, Minhoca? Totalmente. Chegamos a ter -5. Foi. Acho que a gente teve um recorte em -5, depois ficou muito tempo em -4, e agora o líder está 3 pontos abaixo da média. É aquilo ali. O Santos está virando um time com cara de líder. É isso, né? Não tem muito o que ir além desse cenário, tá? Para a gente ver como estão as outras posições em relação à média histórica. Então, eu estava clicando na tela, ao invés de clicar no Power BI, eu estava clicando na própria tela.
A gente tem o segundo lugar, aí sim, herdando a condição de pior segundo lugar da história, na verdade, ali empatado com 2017, né? Apenas 30 pontos, 4 abaixo da média, e esse segundo lugar é o Novo Horizontino, que alcança os 30 pontos com essa boa vitória, né, sobre o Paysandu em Belém. O Mirassol, -3 em terceiro lugar. E aqui cabe 3 times do estado de São Paulo nas 3 primeiras posições. Tá? Há muito tempo isso não acontecia no futebol brasileiro, ter a Série B, né, com 3 times de São Paulo. Lembrando que também acho que tem 3, acho que na zona de rebaixamento também. São 7 ao todo, né? Vai ficar ali. Só a Ponte Preta, né, tá no meio. Ponte. O G4 é fechado com o Vila Nova, -1, né, em relação à média. O quinto, o América, né? Na média, o Sport não conta muito, porque tem 2 jogos a menos, então é um time que dá um recorte real. E a gente continua abaixo da média até a 11ª posição e só começa a ficar acima da média na 13ª. Aí eu vou voltar para a classificação para a gente ver os recortes básicos do campeonato, né? E nos recortes básicos do campeonato, a gente tem o líder 4 pontos acima do G4 e a gente tem o quarto colocado num raio de 3 pontos do 8º, num raio de 4 pontos do 10º, num raio de 5 pontos do 11º, num raio de 6 pontos do 14º. E nesse momento do campeonato, eu diria que é impossível dizer que não vai pelo menos até aí. Porque faltando um turno e um jogo, o Paysandu, o Curitiba e a Ponte, sendo eles Paysandu, Curitiba e Ponte, times tradicionais. O Paysandu está com um poder de investimento interessante, está gastando muito. Curitiba nem se fala. A Ponte joga para permanência. Acho que a Ponte não almeja tanto o acesso, mas eu não consigo tirar esses 3 times da disputa, não. Tá? Então a gente pode dizer que até o 14º colocado vai virar esse turno na luta pelo acesso. Por aí, Fred. É por aí mesmo. Eu acho que a exceção que colocasse aí, eu também colocaria a Ponte Preta. Acho que a Ponte... Tá diferente já. Também tá é nesse objetivo, né? O objetivo dela é outro, né? E permanecer. Até pela questão, a Ponte Preta vem uns 2 anos com muita dificuldade financeira. Tanto que disputou ano passado a Série B Paulista. Então, é um clube que está num momento de extrema dificuldade. É um cenário completamente diferente no Curitiba, agora com a SAF, desde o ano passado, e do Paysandu, que acha dinheiro, provavelmente, dos empresários locais, né? E aí você subindo um pouco mais, mas aí você não tem como tirar, por exemplo, o Operário. Por mais que a gente seja descrente, não tem como você pegar e simplesmente excluir esse time atualmente da briga. Talvez quando a gente for refazer aquelas, né, as apostas, né, acho que já é a próxima semana, Fred? Falasse no mudo, Fred. Não pegou, não. É agora, fecha no turno, né? Fecha o turno, a gente tem mais uma chancezinha de mexer nas projeções. Mas o Operário está aí na briga. E vem se mostrando competitivo. Porra, sustentou um turno na briga. Não dá para dizer que não tá na briga, não, pô. Tá na briga, exatamente. Se é pela incompetência dos demais, mas ele tá no jogo. É muito tempo de incompetência já. Exato, ele está no jogo. E aí a gente vai ver o tamanho do fôlego que ele vai conseguir manter. E até porque, por mais que a janela esteja aberta, é uma expectativa grande de todo mundo sobre ela, a gente não está vendo grandes movimentações. Lógico, o Goiás teve uma movimentação até significativa logo no início. O Sport está tentando aí se mexer, algumas peças sendo anunciadas. Acho que a do Sport a gente pode tratar como significativa. Significativa. Se fosse outro time, a gente trataria. Se fosse o Ceará, com os reforços que com a quantidade.
a expectativa do Sport, assim, Tá achando tão assim a janela do Sport? Não, eu não tô achando tão assim. Eu tô dizendo assim, veja só, a do Goiás não é tão assim também, a gente considera. Tá? A do Goiás não é tão assim também, né, minha gente? É Matheus Gonçalves, né? Foi mais porque ele chegou assim, primeiro, né? Edu. Porque foi primeiro e organizado. Né? Assim, chegou, abriu, já estava todo mundo lá. Mas eu achei de Plácido um ótimo nome do Sport. Sim. Tá? Um ótimo nome. Achei o Elton Silva um bom nome. Também. É porque o Sport ainda falta. Isso, é exato. A questão do Sport é expectativa. Falta o meio volante. Isso. E necessidade, né? E necessidade. E o zagueiro que. Contratou outro zagueiro, hoje, né? Contratou outro. Contratou um, chegou, jogou do lateral direito, machucou e já contratou outro. Que talvez tenha sido um livramento, né? É ruim você até dizer isso, mas. Mas caro, o livramento, preço livramento caro. Veja. Vamos ver. Para livramento não tem preço, né, Cauê? Apesar de tudo, um livramento. Veja. Vini Faria tá aí, o livramento que a gente não teve, né? Que o Sport não teve. Alisson Cassiano tá aí. O livramento que continua e ninguém chega para resolver e sentar ali na posição e não precisar utilizá-lo. E ele continuar falhando. Então, o que tu achou de Alisson? Veja, era até um jogador. O pessoal até lá no grupo perguntou. Era um jogador que eu não tinha muito conhecimento, não, Fred. Ele passou muito tempo, ele saiu do Brasil primeiro. É um cara que zero base. Zero, assim. Começou o futebol profissional aos 22 anos. Então, não tem tanta base. Você lembra do último sem base? Exato. Agora, talvez tenha uma diferença, Cássio, um pouco. Eu fui atrás, porque realmente eu não conhecia né? mesmo. Só falta ser igual. Eu não conhecia mesmo, assim, de muito pouco, assim. Eu não me lembrava dele jogando. Ele saiu do Brasil com, acho que 24 anos e foi jogou 6 temporadas no futebol israelense. Então é difícil até para... E saiu do Brasil, não foi jogando na Série B, foi jogando na Independente de Limeira. Não foi nem na Inter de Limeira, no Independente de Limeira. Depois de ter começado aos 22 anos no Nacional de São Paulo, da Barra Funda, da capital. E depois saiu, depois de Israel, jogou os últimos 2 anos no futebol turco. Primeiro na segunda divisão e 6 meses antes de voltar para o Brasil, para o Cuiabá, na primeira divisão. Então era um cara que realmente, e não era titular do Cuiabá. Nesse 8 meses, nesse 1 ano, vamos colocar assim, que ele estava lá no Cuiabá. Então era um jogador que eu não conhecia mesmo de jogar, de olhar, de dizer, lembro desse cara, já vi. Não tinha qualquer acompanhamento dele. E hoje, quando anunciou, fui atrás para ver algumas coisas. Assim, assusta de alguma forma, assim, cria uma interrogação quando você vê que é um cara que não teve, vamos dizer, uma base num clube profissional desses mais tradicionais, mas fui ler um pouco da história dele e me deu pelo menos uma esperança, primeiro, porque é um cara que nesses 6 anos de Israel foi um cara que aprendeu até a língua, o hebraico, em inglês. Então, quando é um cara que pelo menos você vê que extracampo tentou melhorar suas perspectivas, você pelo menos imagina que seja um cara inteligente. E isso, para o futebol, já ajuda demais. Você tem um entendimento do futebol, você tem... Quantos jogadores, por exemplo, um Paulo André da vida, zagueiro, não era um jogador excepcional na qualidade técnica, mas era um cara super inteligente, tanto que jogou no Corinthians, na época do Corinthians super campeão. Então são jogadores que quando o cara consegue ao menos ter essa inteligência, o cara muitas vezes compensa alguma deficiência técnica que possa ter. E pelo perfil dele, aí de noite, foi uma das coisas que me ocuparam meu tempo agora de noite, foi ver jogo dele. Inclusive, vi um jogo dele lá na Turquia, ele jogando por um clube relativamente pequeno da Turquia. Terminou o Campeonato Turco do ano passado, 17º lugar. Parte de um jogo dele contra o Galatasaray, contra o Beşiktaş e contra o Fenerbahçe. E assim, me surpreendeu até positivamente. Sobretudo por ser um jogador com uma certa velocidade para a posição, tanto que ele joga também como lateral direito. Então, até eu acho que a tara, vamos colocar assim, da diretoria tenha sido, até pelo perfil do Palácio, tenha sido assim, a gente tem que achar um zagueiro lateral direito, que joga lateral direito.
E foram nele, possivelmente por isso, dentro desse recorte de perfil, deve ter ido primeiro pelo pessoal de avaliação de desempenho, de números, de ter visto quem é um jogador que tem esse recorte, e depois dali é verificado dentro desse perfil se caberia ou não financeiramente dentro do esporte e tal. Então, ao menos, Fred, me deu essa esperança pelo perfil dele, desses jogos que eu vi hoje à noite, que eu fui resgatado, um jogador rápido, de uma certa velocidade, e consegue fazer esses desarmes nesse modelo que é importante para o que Souza fazia. Vamos ver para o que Guto faz. Porque para o que Souza fazia, precisaria desse estilo de jogador, desse cara que conseguisse correr de costas, que é fazer essa transição defensiva com a velocidade maior e não perder na velocidade, dar um bote mais rápido, em ser ágil para esse corte. Agora, resta saber em outros fundamentos como é que ele vai sair. Será que é um cara com uma forte bola aérea? Não sei. Deu para notar mais essa coisa da agilidade, ser um cara rápido no corte, e tanto que era aproveitado também na lateral direita. É isso, tá? A gente acabou entrando um pouquinho nessa questão dos reforços, porque Cauê estava dizendo, Cauê, que era justamente não teve esse movimento tão contundente, né? A gente citou o Goiás, cita ali o Paysandu. Isso. Né? Que talvez fosse um esperado muito mais, assim, da Série B de imediato. Curitiba, né? Que esperava mais, né? Nesse primeiro recorte de janela, julho, né? Que a gente já está terminando. Mas até do próprio Curitiba, né? O Santos mesmo, Fred. O Santos não trouxe ainda ninguém significativamente que você olha, opa. Talvez o Santos, essa reaçãozinha na hora, no último tempo, tenha deixado o time para subir a isso, né? Talvez esteja já dá, né? Já dá. A questão do goleiro, que era uma interrogação grande deles, Drazão conseguiu sanar. É um time que também é curto em certos aspectos. Por exemplo, o Santos sofreu muito quando perdeu o Guilherme. Não tem esse substituto. Até em estilo de jogo. Como essa janela é longa, talvez o Santos esteja apostando nisso. De vamos esticar a corda até onde a gente pode, para não gastar a mais, já que a gente conseguiu estancar a sangria que estava e remar com uma certa facilidade agora. Talvez o Santos esteja se guardando para, se for necessário, ali na segunda quinzena de agosto, ter que tirar um pouquinho do cacau do bolso para se reforçar, se for o caso, né? Isso eu acho que precisa acontecer mesmo. Eu acho que equalizou, mas não a ponto de não fazer nada. É muito da conta como foi o Sport entrando nessa Série B. E a gente viu o que aconteceu. E é o Santos. É muito na conta. É isso, tá? Dentro desse recorte, a gente falou que do Santos ao Paysandu, Cauê sinalizou ali a Ponte Preta com menos força, né? O Avaí perdeu muita força também, né? Muito. É isso que eu ia falar. Acho que não é só a Ponte, não. Perdeu até você faz a curva que o Avaí fez positiva, né? A ascensão. E agora, numa curva negativa, a gente sabendo que tem um time fraco, e a gente alertou isso aqui. Uhum. O Avaí era líder e a gente não botou uma ficha no Avaí. Alguns diziam assim, tem a camisa, Cássio sempre dizia isso, é um time que é acostumado a jogar em cima. Mas dentro de campo a gente não botava essa ficha, o treinador que tem. E agora a curva é muito negativa para imaginar que ela vai ser interrompida e vai virar uma curva positiva, né? E aí a porradinha que levaram, da forma que levaram nessa terça-feira, né? A vitória nas mãos. Jogando mal, né? E jogando mal. Nada. Jogando mal. Levou um gol no finalzinho, né? Foi um pênalti que o Avaí fez o gol e tal. Mas eu acompanhei a partida depois do jogo do São Paulo, mas eu não senti a menor confiança. Para mim, o Avaí que perdeu para o Ceará foi o Avaí que enfrentou. E o Ceará recentemente enfrentou o Botafogo e Ribeirão Preto e fez 4 com facilidade. Que é um time que está mal no campeonato, né? Exato. Então, assim, o Avaí não está conseguindo, longe disso, né? E aí é que tá o campeonato na boa fase de aproveitamento de pontos, nem de desempenho do Avaí. Mas a espiral foi forte.
É porque, por exemplo, hoje ele poderia ter ganhado a partida. Mas espiral é isso, porra. Aquelas vitórias no começo do campeonato, que era sem jogar um bom futebol e fazer alguma coisa. Quando o modelo de jogo de Dalpozo, de alguma forma, estava encaixando, porque a turma pegava o Avaí olhando, eu tenho que ganhar, e era o que o Dalpozo queria. Hoje, no recorte mais próximo da gente, de junho para cá, acho que é desde 15 de junho, no jogo, eu até comentei, acho que é desde 14 de junho que eles não ganham. Quando o Avaí começou a ser olhado lá de cima e a turma, vem Avaí, me ataca, aí o modelo Dalpozo de ser se esgota, né? Não consegue. Mas Cauê, porque assim, ninguém também tá conseguindo atacar também, entendeu? Ninguém consegue nem superar o Avaí muitas vezes também. O Ceará jogou mal, por exemplo, contra o Avaí, ganhou também, enfim, e acabou ganhando. Então, assim, eu não consigo enxergar. E aí eu queria até que o Fred fizesse esse recorte aí. Eu estava dando uma olhada nas últimas 5 rodadas, né? Para saber como é que foi o desempenho das equipes. Coloca aí até a 13ª rodada. Até a 13ª. Da primeira até a 13ª. Da primeira até a 13ª. Porque só para mostrar onde estava Novo Horizontino e Mirassol, que hoje são 2º e 3º. Olha, 10º e 11º. 11º. Porque o que aconteceu com os dois foi ter uma sequência de bons resultados nesse momento. Então, assim, quando a gente foi imaginar, e aí está falando que mais o CRB, por exemplo, o CRB também estava distante, né? Que aí tem alguns jogos aí, mas o CRB teve o jogo lá que ele cumpriu atrasado, né? Que ele até venceu. Mas quando você olha qualquer melhoria que você possa ter no campeonato, já pode ser suficiente, como foi o caso de Mirassol e Novo Horizontino, para entrar no G4. Qualquer melhoria significativa, eles somaram 10 pontos, assim, dos últimos 15. Então, isso faz com que você cresça no campeonato. É só olhar o Ceará. O Ceará a gente analisou aqui, depois daquela derrota, que, pessoal, o Ceará vai para o jogo contra o... perdeu para o Paysandu Tipó. O Ceará agora começa a olhar para um possível rebaixamento. Se o Ceará vencer o Guarani, que é o favorito para o confronto, o Ceará vai emendar 10 pontos dos últimos 12 pontos, podendo entrar dentro do G4 já. Então, assim, é um campeonato que quem conseguir manter uma boa sequência, e aí eu estou falando muito para esporte, principalmente, que não está conseguindo ter isso, é agora o novo treinador, que é Guto, né? Para saber como é que o Guto vai administrar isso. E aí eu acho que é onde... E aí, é porque eu adentrei no Ceará, mas vou terminar no esporte. Eu não sei se os empates do Guto, no contexto atual dessa Série B, vão ser tão bem aceitos, porque já não era tão bem aceito da última vez. Nesse contexto de agora, a não ser que seja eu era com vitória, atacado diretamente, né? Porque o Ceará com essa vitória sobre o Guarani, o Ceará entra forte para a disputa, né? Vai ter muito jogo fora de casa, de confronto direto. O primeiro jogo do retorno já é contra o Goiás, lá em Goiânia. Mas o Ceará vai... Assim, o Ceará, essa sequência positiva que ele acabou de adquirir com o Condé... Né, Minhoca? O Ceará voltou 100%, né, com o Condé. Voltou. Deu energia. Eu acho que o Ceará tem uma questão. E até um ouvinte nosso reclamou, porque o nome do cara... porque toma gol demais. Toma gol demais. Demais. E aí o ataque ainda que o ataque seja poderoso dentro da competição, assim, não por acaso vive como esporte. O esporte tem uma defesa que estava vazando tudo, limou o time do G4, a mesma coisa que o Ceará, só que o Ceará num degrau acima desse do esporte. Porque faz mais gols, né? Que faz mais gols, mas assim, não dá para tomar a quantidade que toma. A quantidade que toma, ela beira a imoralidade para um time que é surreal o que aconteceu agora com o jogo contra o América. Você abre o placar com 5 minutos, não deu 15 e já estava perdendo por 2-1. É inacreditável, assim. Né? Então, assim, e o Ceará tem um outro agravante, né? Hoje saiu a notícia vindo lá do Paraná que o Matheus Felipe, que está emprestado ao Atlético Paranaense para o Ceará, o Atlético Paranaense quer pegar de volta. Já tinha perdido o Jonathan Jesus, trouxe Gabriel Lacerda, e, segundo o presidente, João Paulo, vai trazer de 2 a 3 nomes. E isso é que preocupa o torcedor. 2 a 3 nomes no elenco atual. No jogo contra o América, claramente faltou peça para mudar. Porque, olha que coisa, o Ceará sentiu a ausência assim, de maneira muito impactante
de Mugni. Assim, Mugni foi uma ausência muito sentida, assim, porque ele tem jogado muito bem as últimas partidas e esse jogo, assim, com recalde não tinha como. Então, não acho que o Ceará vai fazer grandes aquisições de mercado e ainda o fato de tentar brigar nessa disputa aí vai depender muito do que voltou a jogar Pulga, Saulo e Ailon também voltaram a jogar muito bem, Lourenço passou a jogar bem. O time lá do começo do ano, Condé parece já estar recuperando. Acho que a melhor notícia para o Ceará é essa. Agora tudo vai depender, e eu acho que essas novas aquisições, é porque eu acho que o torcedor gostaria mesmo de jogadores que já chegassem, Cauê, principalmente com o status do jogador titular, do titular. Tá chegando um titular aí. E você me parece que é mais... Felipe, né? O que tá chegando, aparentemente, são jogadores... Porque assim, o Ceará não tem poder de investimento. Vai trazer um zagueiro com muita qualidade? Como? Qual é o zagueiro de qualidade que vai trazer? Qual é o meia que vai trazer? Qual é o atacante que vai trazer? Vai ter que ser do perfil, que veio o Lucas Rian, o Andrei, emprestado, afastado, né, encostado, sem jogar. Enfim, talvez sem ser um salário tão caro assim. Então, eu não sei se o Ceará vai dar de novo, não talvez o mesmo tipo de all-in que deu no ano passado, com Barleta e Saulo. Mas pode ser que dê um all-in ali em termos de salário, de jogador caro, possivelmente. Pode ser uma possibilidade para também não gerar problemas para 2025. E é nesse cheque aí que Minhoca está colocando, Fred, por exemplo, talvez a palavra que eu utilizei da história do livramento, para o Ceará fosse um livramento perder Matheus Felipe. O Atlético Paranaense está chamando Matheus Felipe. Só que a interrogação de quem vem e coloca num cenário de que, pô, bicho, ruim com ele, pior sem ele. O risco a palavra é esse. A frase é essa. O risco é esse. E outro ponto que Minhoca colocou aí, você olhando a tabela esse perde e ganha, você tirando o trio da frente, que está ali por conta desse recorte melhor, dessa sequência que Minhoca falou, tirando esse trio da frente, o Sport é quem vem depois em aproveitamento nas últimas 5 rodadas. Eu não me lembro, não tenho certeza do CRB, mas o Sport fez 9 pontos. Foi. Ou seja, de 15, 9, pô, que não é um aproveitamento legal, mas também não é aproveitamento sensacional. Ou seja, o perde e ganha está muito grande. A distribuição de pontos é muito grande. E 14 a 18ª na tela, tá? Pronto. Então isso faz com que tem ninguém consiga descolar. Tirando o Santos, ninguém consegue descolar. É porque o Sport nesse recorte fica com um jogo a menos, né? Mas se pegar o quinto jogo, jogo que é ali da 13ª, é um ponto. Foi um empate. Ele fez 9. Mas você vê que não é uma margem, por exemplo, uma margem de time muito forte para o acesso, que no recorte de 5 jogos, vamos dizer, 4 vitórias, ou se não 3 vitórias e um empate, realmente fica muito ali naquele trio. E por conta a própria vitória do Novo Horizontino contra o Paysandu, o enredo que foi, não era uma vitória que no início você olhasse assim, vai dar. Então é muito... Quem conseguir, e aí vem no ponto que Minhoca também colocou, que talvez os empates de Guto de 2019 agora sejam rejeitados, como eram rejeitados com o Souza, como eram rejeitados pela torcida com o Souza. Então, esse modelo 2024, também quem está à frente do Sport precisa entender. Kelvin escreve aqui no chat o seguinte: a diretoria do Sport deveria pedir o jogo contra o Operário para quarta-feira. Até para repetir a chance de ter 2 em casa, como seria. Era bem possível, né? Jogar na quarta, Minhoca. Né? Os dois times estão livres, né? Totalmente livres, né? Poderia ser. Eu até tinha separado. Mas ficaria muito em cima. Ficaria muito em cima. Agora eu acho que tá muito em cima. Não, teria. Não, agora, não quis dizer que agora está em cima. Faltam 8 dias. Eu quis dizer que teria ficado muito em cima. Eu preferi esperar, viu? Eu também. No modo CBF, 7 dias. Amanhã nessa quarta-feira pode estar saindo essa informação. Né, eu também prefiro esperar. Ninguém sabe o que vem aí desse jogo de Santos com o Guto na estreia, né? Ninguém sabe. Eu tava aqui, ó, Fala, essas últimas 5 rodadas que você fechou aí, que seriam 50 jogos e não aconteceram 2, né?
são Sim. ao todo 48 jogos, 16 aconteceram empates. Teve muitos empates recentes. Muitos empates recentes. E não à toa, a gente pega ali do Ceará, que é o 7º. Se a gente pegar, são 15 pontos em disputa, 13 equipes fizeram menos da metade dos pontos, entendeu? É muito ponto, tem muito ponto escapando na tabela. Muito ponto escapando. A tela, né, Fred, que tu mostrasse da última vez, né, que os empates estão batendo recorde, né? Tem aquela tela. Onde é que tá aquela tela, Minhoca? Fica aí que eu lembro como era... Resultados, né? Resultados, é. Tá aí os resultados, né? 27% sendo empate, tá? Tá dentro da média histórica, não tá fugindo da média histórica não, né, Minhoca? Tá com uma boa margem, né? 32%, queira ou não, só perde ali para 2019, né? Com 33, mais 2020. É maior do que boa parte dos anos, assim. Claro, estamos chegando na metade do campeonato. Pode ser que... Tá. A questão é porque não tem. Por isso que eu citei essa questão do desgarrar. Eu posso colocar aqui para um recorte mais exato, dá para pegar início de campeonato, né? O mesmo recorde de tempo, né? Temporada. Para ver se a radiografia pode mudar ou não. Isso, deixa eu descer aqui que a gente vê. 32% manteve a linha. Não, manteve, claro, porque... Manteve o dele, mas do ele só manteve o dele, óbvio, né? Tem que ver comparado mas manteve a estrutura. Mas 2022 tinha 35% de aproveitar de empates. Em 2021 tinha o mesmo percentual, 32%. Então, assim, é considerado um campeonato onde tem poucos pontos na tabela, nesse momento. Poucos pontos na tabela. Essa questão dos empates, né? A patinada que o Ceará deu, a patinada que o Goiás deu, o buraco que o Curitiba está cavando, a patinada que o Sport deu, a falta de força do América. O América não chegou a patinar, não, mas a falta de força do América para ser mais contundente, né? E se descolar, tanto não se descolou que saiu do G4 e talvez agora a gente futebol, Fred, o time do América é um time que ele manteve uma base boa do ano passado que caiu. Sim, e que não era um time, apesar da queda, não era um time bobo, não era um time horrível. Ele manteve a estrutura dele, a Lei, aquele meio de campo com a Lei, Juninho, que é um excelente jogador, os zagueiros, o lateral direito, o lateral esquerdo. Então ele tem uma espinha dorsal grande, até alguns atacantes. Então, a espinha dorsal do América Mineiro é muito do ano passado. Então era para o América Mineiro estar melhor. E você não pode nem colocar aqui, tá dando azar, porque às vezes acontece, você joga bem e as coisas desandam. Tá não. Mereceu perder do Sport, pô. Escapou um ponto ali. Simplesmente o time do América Mineiro não está jogando bem. E contra o Ceará, talvez o Ceará tenha sido melhor em campo também. Não está jogando bem. E não está tendo... E não está tendo tantas... Lógico, teve Benítez, que é uma perda significativa, mas é uma perda significativa que também é aquele cara que entrega em alguns jogos, mas também soma em outros. Isso. Talvez perder Juninho seria muito pior. Perder a Lei, para mim, seria muito pior. São jogadores muito mais estruturais, importantes para o funcionamento do time. Alguns... Pode concluir, Cauê. Benítez talvez fosse aquela ganho de qualidade para certos jogos, de ser aquele diferencial em algumas coisas, mas também é um cara que era prejudicial para o contexto do time em alguns momentos. Então, assim, o América Mineiro não está rendendo. Tudo isso, né, essa patinada generalizada, a gente fala aqui, né, todas as edições do Real X, o quanto a sustentação de um depende da fragilidade do outro. E a gente vinha dizendo, né, o treinador do Curitiba se segura na fragilidade dos outros, aí uma hora cai. Já caíram dois, né? O do Ceará caiu, tá? O do Sport caiu, já caíram 3, né? Curitiba, Sport e Ceará. Não, quer dizer que do Curitiba já caíram 2 do Curitiba. Já caíram 2 do Curitiba, mas um tava lá caíram 2, verdade. Porque Guto já foi, né, do Curitiba. Já foi. Porque Guto foi tão no comecinho que eu até tô tirando da conta. Acho que ele caiu na soma do... Mas era a 4ª rodada, mas era treinador dos caras, pô. É porque já vinha pressionado o estadual, né? Mas esse desenho...
Exatamente, já vinha com a conta do estadual. Esse desenho que eu tô falando, dessa Série B, que você olha e tá todo mundo mal e você se acha igual a todo mundo e por isso você aceita estar nesse rendimento baixo, que é uma discussão que eu tenho com muitos torcedores do esporte que acham que tá tudo bem. Digo, então, foram gastos milhões e milhões de reais para ter uma campanha pau a pau com o Mirassol. Era esse o objetivo. Porque não é para isso, tá? O Mirassol está empatado com o Sport, é um mérito do Mirassol e um demérito do Sport. Tá? O Ceará está atrás disso tudo, é um mérito do Mirassol e um demérito do Ceará. O turno está virando. O Ceará se incomodou antes, demitiu, trouxe Léo e parece achar um caminho, Léo Condé. O Sport fez uma demissão impopular. A maioria da torcida preferia permanecer treinador. Internamente, o Sport entendeu que era a hora da mudança para não correr os riscos de outro ano. Para mim é uma conclusão muito clara, muito clara. Eu já falei isso internamente, externamente, já falei aqui, que a gente fez aquela projeção de favoritismo. Na rodada 0, que é quando a gente fez aquilo, eu tinha um índice perto de 100% de confiança que subiriam 4 dos 6. Perto de 100% de confiança, que subiriam 4 dos 6. Hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais confiança. 1 de 6. Que sobem. Nesse momento está 1 de 6 O Eduardo Batista é consistente, é o melhor pontuador fora de casa. O Mirassol não tem muita confiança, não, mas o Novo Horizontino é chato, velho. E aí, tá muito claro para mim que o Sport era mais favorito na rodada 0 do que vai ser na rodada 20. O Ceará era mais favorito na rodada 0 do que vai ser na rodada 20, que é quando o turno recomeçar. O mesmo vale para o América, o mesmo vale para o Goiás, o mesmo vale para o Curitiba. Ou seja, a bolha do G6 furou. Vocês concordam que a bolha do GC está furada? O bolinho está mais gordinho, Fred. O bolo ficou mais gordo. Entendeu? Porque... E não tem como... tem 3 times aí. Lógico que o campeonato do ano passado tem algumas semelhanças que a gente puxa para o desse ano, de blocos grandes que foram praticamente até o fim. Mas não tem como, a essa etapa da competição, você olhar o Vila, que bateu na trave ano passado e está aí de novo. Você olhar o Novo Horizontino, que bateu na trave e está aí de novo. Você olhar o Mirassol, que flertou em alguns momentos o ano passado e não ficou distante na pontuação em relação ao acesso e está aí de novo. Então não tem como você olhar que não tenha, por mais que o Vila tenha mudado de treinador, o Novo Horizontino e o Mirassol não, do ano passado para cá, mas não tem como você olhar que tem manutenções de trabalho, sobretudo Novo Horizontino e Mirassol, e que muitas vezes essas manutenções de trabalho, por menos favorito que você seja, mas há um resultado à frente que você pode ganhar. Há um resultado de longevidade, de continuidade de trabalho, que você tem um ganho à frente, muitas vezes em relação a outros que te pareciam mais favoritos. Então, hoje, não tem como você descartar esses 3 por conta disso. Tem todo o histórico do Vila Nova, contrário ao coitado do Vila Nova. Mas eles estão tão competitivos esse ano, de novo. Então, assim, não tem como a gente olhar e provavelmente a gente já esteja dando spoiler do que vai ser na nossa próxima nosso próximo encontro de raio-x da Série B, que talvez a gente olhe ali na frente como um engarrafamento de competidores para tentar entrar naquele G4, no favoritismo do G4. É porque eu acho que tem um fator que, se Sofo tivesse no Mirassol e Moza tivesse no Sport, Moza teria se demitido e Sofo estaria lá. Porque a pressão é diferente, pô. A pressão é diferente no Curitiba, é no Ceará, é no Sport, no América Mineiro, entre aspas, né, no América Mineiro. Mas é bem diferente, é diferente. Quando você olha a campanha atual do Sport e você tivesse colocado um desses treinadores, porque Eduardo Batista tem uma situação à parte, né, com o Sport, mas não sei se teriam tanta paciência. O próprio Guto chega para esse contexto do Sport sob muita desconfiança, não só
não só pela maneira de jogar do Guto, mas principalmente pelos últimos trabalhos que ele não está conseguindo desenvolver. Agora, como é que isso vai se dar agora na chegada dele? Porque o Condé levou 2 porradas logo de cara, né? Perdeu para o Santos, depois perdeu para o Paysandu e já emendou 7 pontos nos últimos 9 que disputou, com a tendência aí de somar 10 pontos. Então, se por acaso o Guto começar a demonstrar, o torcedor que não gostou da troca, não, é isso mesmo, o Guto é isso aí, é 0-0, é 1-0, tá de bom tamanho e vamos subir. Então, eu acho que o contexto dessas equipes, o Curitiba, na verdade, eu acho que é o mais preocupante, porque não tem nem vestígio, assim, de uma recuperação, apesar de ter ganhado nessa última rodada. Fecharam com o Jorginho, eu vi aqui, fechou com o Jorginho. Eu acho que o Jorginho era que estava para fechar, não sei se estava para fechar. É oficializado. Mas aí já vai para o tradicional mesmo, né? Já vai para aquele treinador mais tradicional de pegar esse contexto. Basta, eu acho que o que está faltando para essas equipes, daquele... Vou pegar 5, né? Porque eu não vou nem considerar... Clécio está dizendo que fechou, oficializou. Fechou, né? Se uma dessas equipes começar a engatar resultados como o Mirassol e o próprio Novo Horizontino começaram a somar, né, de a cada 15 pontos somar 10, aí a gente já começa a falar dessa possibilidade. Por isso que a gente está vendo essa possibilidade, Fred, essa bolha ter sido de fato furada. A gente acho que até falou isso no último raio-x. Eu começo a imaginar que uma dessas equipes paulistas sem muita torcida vai acabar subindo, porque a pressão é muito maior para essas equipes de massa, né, que tem mais torcida e, obviamente, mais pressão. E aí é difícil dizer, né? É difícil, nesse momento, estabelecer entre os outros 5 que não o Santos uma hierarquia aí de cenário / pontuação / projeção, né? O Sport, pelos 2 jogos a menos, fica com essa interrogação pairando, mas já não vejo aquela sensação de que o Sport é um time superior, né? E a Guinaba também, Fred. Não, a Guinaba do modelo... Ele é um bom concorrente, mas não é um concorrente muito confiável. Fez por onde não ter essa confiança. E o novo treinador. E o novo treinador, a gente não sabe como é que Guto vai chegar no Sport. Ele já deu, ele agora se não vai desmontar. É mais segurança defensiva. Chegou todo red, viu? Chegou red. Porque, veja, se o Sport tivesse contratado, pronto, não quero entrar aqui no mérito de ser melhor treinador ou não. Mas, por exemplo, o treinador do Vitória, que tem uma visão de jogo talvez mais semelhante à de Sousa, Carpini, que talvez a ruptura no modelo de jogo, apesar da promessa que se tem de que Guto vai tentar fazer algo que Sousa fazia, e aí, sinceramente, não acredito. Acho que essa promessa foi com o dedinho lá por trás, dobradinho, porque eu não imagino, não consigo imaginar. Mas ok, vamos lá. Mas Carpini, se fosse Carpini, talvez você enxergasse uma continuidade... Cauê tá o anti-Guto da porra, Cauê. Não é nem o anti-Guto, é o modelo de jogo de Guto. Se fosse qualquer treinador nesse sentido, eu não gostaria, porque a minha interrogação hoje do esporte é não saber que esporte a gente vai ter. Total. Se essa transformação, se essa transição vai ser uma transição tranquila, absorvida pelo elenco. O fato de enfrentar o Santos ainda deve deixar a gente exatamente, não tem como, mais tempo sem a resposta, né? Nem para o bem nem para o mal. A gente não vai ter. Não tem nem como a gente dizer. Se o Sport ganhar lá do Santos, até jogando bem, pode acontecer. A gente não vai saber se vai ser ainda resquícios e com o Guto dando uma injeção ali do que ele entende que pode ser, que isso pode acontecer, do que se vai ser uma nova história, se já é uma parte de realmente uma nova história de futebol que o Guto vai estar criando. Então, assim, a proximidade que eu vejo, Cauê, que assim poderia dar um cenário da torcida do esporte, imaginando um cenário um pouco mais otimista, seria um Jair Ventura. Porque o Jair Ventura, quando chega no Atlético Goianiense do ano passado, ele chega com o Atlético Goianiense podendo investir, e não à toa trouxe vários atletas, que é o cenário do esporte agora. Só que agora é um cenário do esporte com um novo treinador que é uma transição, né? Começou a pensar contratações com uma cabeça, já parte para outra. O Guto agora vai começar a indicar, tipo assim, eu preciso desse tipo aqui. Já bem diferente do que o Sousa estava imaginando. Então, assim, muda.
Eu acho que o fator Jair Ventura daria uma segurança a mais, até pela campanha que ele fez no ano passado, né? O Atlético Goianiense fez muitas contratações, e aí, fora também os bons trabalhos que ele executou, né? Recentemente, diferente de Guto, que não tem muito isso. Que tipo assim, o quanto o Guto vai baixar esse teto do potencial que o esporte pode crescer. Porque às vezes ele não vai além, né? Ele para ali, não, vamos aqui, que é o garantido, e é isso mesmo. Pode baixar. Né? Mas, segundo o Cássio, ele falou que o mantra é sofrer menos, né, Cássio? Sofrer menos, a palavra é essa, sofrer menos. É o estilo dele, né? É o estilo dele que sempre foi. A tentativa disso, né? Mas é por esse problema que também o próprio Guto caiu nos últimos 2 anos aí. Porque no ano passado ele chega no Ceará, ele não resolveu também o problema do Ceará. E assim, ele estava no Curitiba, o Curitiba também sofreu em alguns contextos. Eu acho que assim, Guto vai precisar se... É porque assim, essa garantia de Guto que o Cássio não é garantia, né? Mas essa possibilidade de melhoria, o próprio Guto precisa também se reencontrar nisso, porque faz tempo que ele também não consegue estabilizar trabalhos. Ele não está conseguindo estabilizar trabalhos. Ele está tendo dificuldade realmente em cada trabalho que ele tem pegado ultimamente. Vamos ver agora porque se ele consegue. Minhoca, a grande questão é, Guto pensa muito no setor defensivo, né? Então vamos lá. Quando ele consegue sanar logo o problema que existe ali, aí ele consegue dar um prosseguimento no trabalho. Vamos, aqui eu resolvi, e vamos começar aqui tentar lá na frente resolver algumas coisas. Mas pelo menos ele sana a questão de derrotas, né? Uhum. E fica na questão de tentar encontrar vitórias. Mas quando que foi a questão dos últimos trabalhos dele? Quando ele não consegue resolver a questão da defesa, aí ele entra numa espiral que, se eu não consigo arrumar o meu básico, eu não vou resolver meu ataque. E aí é onde Guto não vem conseguindo nos últimos trabalhos. De conseguir, ao menos, ter uma solidez defensiva. Ao menos. E o Sport tem essa dificuldade, atualmente, defensiva, por muitos erros individuais, e não existe com as peças que estão hoje, Alisson Cassiano continuando jogando, de Plácido, apesar de ser um bom lateral, um grande reforço, mas é um jogador muito mais ofensivo, que talvez defensivamente tenha os seus problemas. Cariús, né, chegando aí. Cariús chegando, já vai ajudar muito, mas Felipe não é aquele volante marcador que Guto gosta. Então, dependendo do que Guto vá colocar, se ele for muito no modelo dele, talvez ele sofra. Talvez ele tenha dificuldade de já chegar e resolver a questão da defesa. Só para dar um exemplo, ano passado, quando ele chega no Ceará, o torcedor já estava cansado de Luvanô, de Yuri, e ele fez a mesma coisa que o Barroca fez, que o próprio Mourinho estava fazendo. Jogadores que já tiveram... Tanto, ele escanteou o Pulga, pô. Ele escanteou o Pulga. Ele botou o Pulga no jogo contra o Juventude, nos minutos finais. Ele reseta, né, Bigoc? Ele perdeu totalmente espaço. E aí é que tá. Guto às vezes se desgasta quanto a isso. Porque ele começa a insistir em um jogador e por onde ele passou foi assim, né? Ele pega um jogador e um jogador que a torcida não gosta, o cara nem tá rendendo tanto, e aí ele vai desgastando, e vai desgastando, e vai desgastando. Então, se ele tiver resultado, esse jogador que ele vai tentar segurar ao máximo, enfim, o torcedor vai reclamar, mas vai estar lá o resultado. Mas agora, quando não tiver resultado, como ele não tem tido recentemente, aí vira o efeito... Por que o Guto não tá usando de Plácido? Porque o Guto não gosta de lateral que não sabe marcar. Ele prefere o de Plácido jogando uma segunda linha e tá jogando um zagueiro ali pelo lado direito. Ou vai fazer colocar Fabinho ali pelo lado direito, por exemplo. Então, quando ele começar a fazer coisa desse tipo e a coisa não funcionar, né, da ideia do que ele imagina, aí pode ser a situação do que ele tem atravessado recentemente nos grupos. Mas se ele conseguir acertar o time, que é o que está faltando, né, principalmente defensivamente, aí pode ser que ele consiga crescer. Até o pessoal está falando muito, Fred, da história de Lucas André, né? Eu não consigo imaginar isso, viu? Não consigo, de verdade. Não é possível que Guto esteja querendo começar o trabalho já se sabotando. E veja, pode chegar lá e jogar, viu? Mas não existia qualquer indicativo
até anteriormente de futebol de Lucas André, e olha que é um jogador que eu gostava muito da base, mas não havia nenhum indicativo de Lucas André de que ele pudesse dar um acréscimo ao time. Seria extremamente temerário, né? Exatamente, no jogo contra esse, na Vila, contra o Santos, deve ser uma partida que o Santos deve alcançar talvez o melhor público do brasileiro do Santos, até pelo jogo, ser um jogo grande para o torcedor querer ir. Então, assim, espero que tenha sido somente um recorte de treino e de Guto querer dar todo mundo aquela, vamos lá, vai lá, mostrar que todo mundo vai ter oportunidade. E não quer dizer que vai ser o time titular, que ele vai estar no time titular. Vamos lá. Ceará. Apenas 13% dos times com a pontuação atual do Ceará, né, que são 26 pontos em 18 jogos, subiu. São 2 de 16. E os 2 que subiram é com a pontuação, Minhoca, mínima ali, né? 61 o Sport 2011, 60 o Figueirense de 2013, ou seja, quase que 0%, né? Mas é o que está indicando hoje, né? A história não está sendo, né, do G4. a história não está sendo escrita, né? Em 2024, né? Se continuar essa linha, agora pode até colocar aí, fazer já para colocar também até, porque o Sport está com 2 jogos a menos, né? Eu queria ver 19 com 29, né? Porque a tendência ele ganhar a última assim, rodada, né? Na teoria, é ganhar do Guarani, na próxima rodada. Obrigação. 19, vamos colocar. 19. Já estamos antecipando aqui o próximo raio-x. Mas é porque eu acho que foi a pontuação que o Condé mencionou, que ele queria. E já muda 100% o cenário, né? Já vai para 40%. Porque você já tem time chegando em 71, em 70, já é outro desenho, né? Porque assim, já era certo que o Ceará tem que fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Assim. Certo. Então, assim, terminando o primeiro turno com 29, não é ainda aquela pontuação que a gente tinha citado, você tem que fazer 30 ou mais, principalmente mais do que 30, né? Mas nesse caso, é fechar com 29 e fazer um retorno melhor. É isso que o Ceará vai precisar fazer para lutar por esse acesso. E nos encontraremos aqui na terça-feira, tá? Para o novo raio-x. E aí, para aquele raio-x de meio de campeonato, justamente depois de Ceará e Guarani, que é o jogo que fecha a rodada lá na terça-feira, tá? Mas para a gente fechar o programa, vamos fazer a projeção atual do Sport com 16 jogos, tá? E 28 pontos. 28 pontos em 16 jogos. Preciso ajeitar aqui o 28, tá? Um segundo. Se você tem metade, né? Metade dos times subiram. Mas vale destacar que o Náutico ali de 2015 com 63 é uma pontuação bem interessante para esse ano. Metade dos times subiram. Detalhe, o Vitória do ano passado... Mudo aqui. Fred, que eu tava falando, eu sempre olho também o perfil dos times. Dos 50, da metade que não subiu, ali você destaca o Bahia, por exemplo. Tem o Bahia. O Guarani, apesar da tradição, mas há bastante tempo, só o Bahia, não é um time regular. O São Caetano nessa época o Náutico foi 2 anos seguidos. Não era um timezinho qualquer, não. São Caetano não era competitivo. Mas não tem o sprint final de um Sport. Exatamente, né? Eu também acho. Eu acho assim que metade não subiu desse negócio, mas o perfil dos times, desses times assim, indica que é mais difícil. O mais lógico é ficar na primeira metade. Mas assim, desde o ano passado, essas estatísticas estão favoráveis ao Sport e no fim das contas, meu irmão, se não olhar para frente, não conseguir organizar o time um pouquinho, não vai... Eu vou fazer o mesmo exercício. Olhar para si. Nesse momento, Cássio, tá para você escolher um cara ou coroa. 50%. Eu vou fazer o mesmo exercício que Minhoca fez, que é quando fecha o turno. E vou fazer uma conta convencional para o Sport, tá? Conservadora, melhor dizendo. 31 pontos. Perde do Santos, perde do CRB e ganha do Operário. Eu acho que tá ok, né? Tá ok, né? Vocês concordam? Dá 3 pontos? Com o CRB. Faça a simulação com os dois. O empate primeiro eu vou dar com a derrota, tá? Aí o Sport fecharia com 31, 47% dos times subiram, tá?
E aí, de novo, merece o destaque ali do perfil dos times que não subiram, né? Joinville, Sampaio, Mirassol, Sampaio, América, Juventude, Boa Esporte e É só ver que o esporte é o perfil que sobe, é só ver o time dali. Exatamente. Aí quem sobe com essa conta é Ponte Preta, Sport, Bahia, Sport, Ceará, Juventude. O próprio Sport 2 vezes, né? O próprio Sport por isso que eu falo do e perfil. Ceará e Bahia, né? E tem esse perfil. Vou dar um pontinho a mais, que seria empatar ou com o Santos ou com o CRB. Tá? E aí é aquela distorção, né? Cai para 25%. É isso, né? Cai para 25%, são bem menos times, tá? E mas aí também entra o perfil, entre o perfil dos times. Entre Vila Nova, né? Marília, Guarani. E se a gente der uma vitória para o Sport, seja contra o CRB ou o Santos, né? Aí muda radicalmente, né? Abre demais, 6 pontos em 9. Né? Abre, você vai para 9 de 10, não, é 24 né? pontos. E o que não subiu, tem a maior pontuação, perceba, viu? Não subiu para o que não subiu fez a melhor campanha. É o time que fez 37. Fez 37, Cássio, no retorno. Esse quadro específico está muito bizarro. Está muito bizarro, Porque não é a maior pontuação, né? É muito maior. E ele é o único que não subiu. Que negócio louco, velho. O América Mineiro fez 31 em 2015. Fez menos do que o primeiro turno. E esse 35 não é que eu quero dizer que o Sport pode fazer 7 pontos, não. É só para lembrar que o Sport do ano passado, tá aqui, ele fechou com 35 e não subiu, tá? Não existe. Pelo amor de Deus, não existe não. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Tá? Sendo muito. Eu não vejo o Sport fazendo o segundo turno que fez. Então, por isso que eu acho assim: fantasmas, tá? Medos à parte. O segundo turno do Sport ano passado é completamente fora da curva, né? É um absurdo. Veja, Fred, o recado até da saída de Souza, a entrada de Guto, de uma forma mais emergencial e que muita gente até não entendeu, talvez seja até uma sinalização de que se Guto não der respostas, sai também. O prazo de validade curto, não vai ser tão longo, não. O contrato já é curtinho, né? Contrato de 5 meses. Então, 4 meses, né? Eu acho que o recado foi dado de que não vão dormir para querer flertar com perigo. Não vão. Não mostrou resultado, também acho que esse é o caminho, tá?